A grande questão quando a gente vai criar um prompt para ter uma imagem criada pela IA, a grande questão é a gente colocar em palavras aquilo que está na mente da gente. Eu particularmente tenho uma dificuldade tremenda com isso, assim. Na verdade, eu tenho até a minha dificuldade é de fato detalhar a imagem que eu quero, né? Então, assim, eu imagino que eu quero determinada coisa, mas eu não consigo colocar em detalhes, tanto na minha cabeça quanto em palavras, aquilo que de fato eu quero que a IA construa para mim. Então, por isso que eu acabo, até em outras aulas aqui, quando eu fui pedir para a IA criar, por exemplo, uma página, o prompt estava assim, cagado. Inclusive, uma pessoa comentou, falou assim, mas com um prompt desse, realmente não tinha como ter uma boa página. E, de fato, é isso mesmo. Mas existem formas de você criar um bom prompt. E é isso que eu vou te dar aqui nesse vídeo. Eu vou te falar exatamente como que você deve construir o seu prompt, certo? Então, palavra por palavra, eu vou te explicar como que você vai construir o seu prompt de imagem, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Então, aqui a gente tem exatamente o prompt que você deve construir para a sua IA, tá? Para você falar para ela o que você quer. Então, aqui existe uma ordem para que as coisas apareçam. Então, primeiro, aqui está entre chaves, mas é óbvio, você não vai precisar escrever isso entre chaves, né? Então, a primeira coisa que você vai falar para a sua IA é qual tipo de imagem que você quer criar. Depois, você vai falar qual o estilo dessa imagem. E aí, em seguida, você vai dizer qual que é o seu objeto principal. Esse objeto principal, ele pode ser uma casa, ele pode ser um prédio, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um animal. Então, existem diversos tipos de objetos principais, tá? Eu vou te dar exemplo depois, beleza? Aí depois você vai falar sobre os detalhes e o tipo de resolução. Em seguida vem a iluminação. Tem um cabelo aqui na minha boca. A iluminação, a textura, o local, como que é o fundo dessa imagem, né? O que está por trás desse objeto principal, como que ele é. E quanto mais detalhes você der para essa IA, mais bem construída vai sair a sua imagem, ok? Que tempo que é? Se é dia, se é noite, né? Qual que é o enquadramento, né? E aí a gente está falando de enquadramento, do tamanho, por exemplo, enquadramento. Ele é um close, eu estou vendo, por exemplo, né? Aí a gente tem que pensar no caso da fotografia mesmo, eu estou vendo por uma grande angular, eu estou vendo com zoom, como que tá esse enquadramento, né? E aí tem os tamanhos, e aí tem algumas questões que são mais específicas mesmo de fotografia, que a gente está falando do tipo de lente, mas que não aqui seria, de certa forma, opcional. Você não tem necessariamente que dizer com que lente que essa imagem foi, de certa forma, tirada, né? Como que que tipo de lente, né? Porque aí eu poderia estar falando de uma 50mm, de uma 35 ou 34mm, e aí são características muito específicas de quem conhece de fotografia. Então, se você não tem a menor ideia de que tipo de resultado que uma fotografia com uma lente 50mm vai ter, então não justifica você usar esse tipo de parâmetro aqui, tá? E aí também a gente vai falar de foco, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, tá? No caso de uma 50mm, a gente tem uma profundidade de campo muito menor, o que significa que o meu objeto principal ele vai estar focado e o fundo vai estar desfocado, né? Então, aqui dando exemplos, né, com relação a tipos de imagem. Aí pode ter
Eu estou colocando alguns exemplos aqui, não existem diversos outros, tá? Aqui a gente pode ser fotografia, cartoon, pintura, ilustração, mas existem diversos outros também, tá? Quais são os estilos que eu posso ter? Black and white, outdoor, quer dizer, fora, né? Assim, um ambiente, a natureza, por exemplo, um ambiente fora de um ambiente, por exemplo, de casa. Pode ser indoor, ou seja, um estúdio ou uma casa. Pode ser close-up, fish-eye. E aí aqui também o close-up e o fish-eye também pode estar relacionado com o nosso enquadramento, tá? Aí a gente tem, por exemplo, cyberpunk, que é uma coisa mais de rua mesmo, tem até um cara que é o Basca, não é o Basca, é um menino que ele estava no Japão e veio para o Brasil, ele faz isso muito bem. A gente tem aqui Studio Shot, Motion Blur, Sunset, Water Action, né? Então a gente tem diversos e outros tantos, né? Aí aqui o objeto principal é o que eu falei, né? Pode ser você, pode ser uma pessoa, pode ser uma casa, pode ser um objeto mesmo, de fato, um animal, né? Aqui, ó, um exemplo. Um grande elefante cinza da África com seu filhote. Isso é um objeto. Ou seja, não é só dizer uma casa, você tem que dar detalhes também desse objeto, né? Como que ele tá, o que é exatamente, qual a cor dele, qual, né? Detalhes de resolução. Aí pode ser detalhada especificamente, extremamente detalhada, HD, Hyper Resolution, ultra realista. Ultra realista, você vai ter uma foto, por exemplo, se você colocar o tipo de imagem, fotografia ultra realista, você vai ter uma foto de fato que quase como se ela tivesse realmente sido tirada por uma máquina fotográfica, tá? Iluminação, aí você pode ter volumetric, dramatic, cinematic, estúdio, neon, bioluminescência, holográfica, aliás, mirrored, backlit, low light, spotlight, tá? Textura, você pode ter uma textura smooth, que é aquela que parece que é uma pele de plástico, rugged, even, flat, shiny, feathery e dry, tá? Que é molhado. Local, você vai falar qual é o local da sua imagem, se é uma praia, se é um parque, se é um bosque, se é uma casa fechada, se é um estúdio, se é uma casa, como que é e quais os detalhes daquilo dali. Por exemplo, se é uma praia, como que é a areia da praia? É uma areia branca, uma areia mais grossa, tem pedras, tem rochas, é um mar, como que é esse mar, entendeu? Então você vai sempre dar o máximo de detalhes. Como que é o tipo de fundo? É um fundo de natureza? É uma parede branca? É uma parede com... Como que é essa parede? Como que é esse fundo, né? O tempo, se é um dia chuvoso, se é um summer sunset, ou seja, um pôr do sol, se tá nevando, se tá um dia claro, se é meio-dia, se é noite, e aí você vai especificar. E o enquadramento é exatamente o que eu falei, né? Que é 30mm, 85mm, 16:9, aqui em relação ao tamanho. Se é o tamanho, quando eu falo tamanho, é o formato da foto. Se é uma foto 16:9, se é uma foto 9:16, se é uma foto 1:1, 3:5, né? Então, por aí vai. Você vai falar qual o tamanho, o formato da sua foto. Então, aqui, por exemplo, eu posso um exemplo de prompt, por exemplo, uma bela foto de estúdio ultra realista de um elefante dourado, brilhante, e seu bebê na África, savana, que é o local, iluminação cinematográfica, tá? Então você percebe que não é nada, nossa, mas esse prompt, ele te dá uma direção do que você tem que falar com a IA para ter uma boa imagem, porque na maioria, na grande parte das vezes, a gente não vai dar essa riqueza de detalhes para a IA. Então, normalmente a gente fala basicamente o que tem que ter na imagem, mas a gente pouco fala quais são os detalhes, qual a resolução, qual a textura, qual o local, quase a gente não fala, e aí a gente quer realmente que a IA
entre dentro da sua mente e saiba que tipo de imagem que você quer. Eu digo por mim mesma que é quase isso. Então, com isso daqui, você tem um direcionamento do que você tem que falar com a sua IA. E fica muito mais fácil, você vai ter um resultado muito mais próximo daquilo que você quer, se você não usar esse tipo de prompt, tá? Então, vou deixar esse prompt aqui embaixo e aí, a partir de agora, você pode ter belas imagens construídas por IA, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Ficamos por aqui.